Boa noite! Segunda de live com a Nutri, tema maravilhoso hoje. Vamos falar sobre como controlar o açúcar, que é um grande dificultador aí do processo de emagrecimento, né? Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindas, bem-vindos! Tudo bem com vocês? Preparados para falarmos sobre açúcar? Preparadíssimos? Segunda-feira a gente vai iniciar com chave de ouro, falando sobre controle de açúcar. Tem alguém aqui que tem dificuldade com isso? Júlia, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Graziela, boa noite. Gente, me conta, quero saber de vocês. Rosiane, boa noite. Eu quero saber de vocês, tem alguém aqui com dificuldade, gente, de controlar o açúcar? Esse é um grande dificultador, né? Se fosse pra mim, assim, quando a gente vai separar os assuntos sobre emagrecimento pra gente conversar, gente, açúcar, controle de doce, é sem dúvida nenhuma, né, um dos assuntos que a gente precisa mais falar, porque é uma grande dificuldade. Olha só, a Graziela falando que tem muita. Ó, a Júlia também falou que tem dificuldade. Gente, preparei um conteúdo muito legal pra gente compartilhar. A Jéssica também. Logo depois do almoço é pior. Olha só. Eu amo doce. Rosiane falando. Tá vendo que vocês têm algo em comum por aqui, né, gente? Vocês estão percebendo isso, né? Temos muita coisa em comum por aqui. Ó, eu sou uma quando estou na TPM, só como doce. E, na verdade, é real isso, viu? Geralmente, na TPM, tem-se mais essa vontade, só que a gente consegue controlar. Viu, Cristiane? A gente consegue controlar, a gente consegue mudar isso, essa estrutura, a gente consegue mudar. Bruna, boa noite, meu bem, seja bem-vinda. Gente, que maravilhoso. Ó, enquanto o Instagram vai avisando pro pessoal, né, da live, vai convidando mais pessoas, me ajuda a fazer isso, vamos? Porque esse é um assunto muito importante da gente conversar. Hoje, o que vocês vão descobrir aqui, gente, sobre açúcar é algo, assim, que talvez, possivelmente, vocês nunca tenham ouvido falar. E mais pessoas precisam saber disso. Então, me ajuda aqui, ó, aqui nesse cantinho tem um aviãozinho. Pega esse aviãozinho, manda para pessoas, convida pessoas aqui para essa aula, né, pra saber disso tudo também, que em poucos minutos nós vamos começar. Me fala uma coisa, tem alguém aqui que tá aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui, gente, que tá aqui pela primeira vez? Se sim, me pontua aqui. Me conta, por favor, quero te conhecer. Quero te conhecer. Adriana, Emanuela, deixa eu ver. Luciânia, boa noite. Olha só, a Emanuela tá aqui pela primeira vez. Pessoal, ó, pra todo mundo que estiver aqui pela primeira vez, boa noite pra vocês. Aqui, Anne, boa noite, querida, seja bem-vinda. Boa noite pra vocês. Sejam muito bem-vindas ao nosso time de mulheres fortes e corajosas, né? Mulheres e homens também, tá, gente? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso time, literalmente, de pessoas fortes e corajosas. Eu trabalho com emagrecimento, sou nutricionista, né? Sou nutricionista, sou nutricionista funcional, né? Sou pós-graduada em nutrição funcional e sou especialista em emagrecimento. Então, os temas que eu sempre trago para vocês são relacionados a emagrecimento. Eu tenho o meu método de emagrecimento, né, que ele junta tanto o passo a passo alimentar, quanto o passo a passo para você se livrar de uma vez por todas, né, da falta de controle alimentar. Porque o que faz literalmente a gente ganhar peso, pessoal, é a falta de controle, né? Então eu defendo a causa que a gente não come comida, a gente come as nossas emoções.
né? Quando você está acima do peso e você não tá conseguindo perder peso, na verdade você não tá comendo comida, você tá comendo as suas emoções. Então, o emagrecimento, se a gente quer um emagrecimento, nós precisamos trabalhar com o emagrecimento de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. O emagrecimento de fora para dentro é aquele trabalhando com dietas, né? Eu te entrego uma dieta e tchau, obrigado, siga a sua dieta aí. Agora, um emagrecimento de dentro para fora é aquele que a gente trabalha com o seu interior, com as suas emoções juntas, com o seu foco, com a sua disciplina, com o seu processo de ansiedade, né? Então a gente vai construindo algo de dentro para fora, porque daí, gente, quando você muda o seu interior, o seu exterior, ele vai mudar de qualquer jeito, né? Então, eu trabalho com essa parte de transformação, né, de mentalidade, transformação de corpo e transformação de mentalidade através da alimentação saudável. Chico, boa noite, seja bem-vindo. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, que delícia. Bora lá. Pessoal, alguns recados super importantes no início, tá? Pra gente começar a falar do nosso açúcar, tema de hoje. Toda segunda-feira eu faço aula aqui gratuita, né? Então, hoje o nosso tema é sobre açúcar. Semana que vem a gente tem um tema maravilhoso. Então, você não pode perder essa oportunidade. A oportunidade de você aprender, a oportunidade de você nutrir a sua semana, né? De você nutrir pro comecinho da sua semana. Porque quando a gente pega logo na segunda-feira e a gente já aprende várias coisas, gente, diferentes, o que acontece? A gente já começa a nossa semana abrindo ela com chave de ouro, literalmente abrindo ela com chave de ouro, né? E a gente já vem naquela sede por comida saudável, por vida saudável. Então a gente sempre faz isso. Nós vamos começar, gente, eu vou ministrar o tema pra vocês, né? Então eu sou a Nutri que nutro a vida de vocês com vários fatores, né? Júlia, é sempre esse horário, sempre às 8 horas da noite, tá? Então, gente, eu gosto de nutrir corpo, mente e espírito, tá? Porque eu acredito que o processo de emagrecimento, ele necessita, o emagrecimento definitivo, ele necessita que a gente fale desses 3 corpos. Então, nessas aulas de segunda-feira, pessoal, pra quem é novato e ainda não conhece, sempre eu ministro o tema sobre emagrecimento, o tema da semana, e aí no finalzinho eu falo sobre uma palavra de Deus, para que vai junto ali com o tema, tá? E hoje o que eu vou ministrar aqui no finalzinho, a palavra que eu vou ler aqui no finalzinho para nós, gente, é sobre ansiedade e faz muito sentido sobre essa questão da gente descontar as nossas emoções na alimentação e no doce. Então, eu já te convido para ficar até o finalzinho, porque é algo que vai edificar o nosso coração também. Certo, gente? Bora lá, então? Eu vou sempre olhar pra cá, porque eu preparei um material bem maravilhoso, vou compartilhar alguns dos materiais aqui com vocês, preparei alguns slides, e eu não quero esquecer de falar nada pra você, tá? Então, tô acompanhando aqui também. Gente, o nosso tema, então, de hoje é sobre essa questão do açúcar. E quando eu falo de açúcar, eu estou falando também de carboidrato, tá? Eu sou a nutricionista do equilíbrio, totalmente do equilíbrio. Eu não gosto, sabe, dessa questão de tirar as coisas, não. Eu acredito muito que a gente tem uma alimentação balanceada. Eu acredito muito que a gente gosta de comer. Eu acredito muito que a gente pode comer. Eu acredito muito que a gente é livre para todas as coisas. Só que a gente é adulto, né, gente? Nós somos adultos, nós não somos crianças mais. A gente já passou da época da criança, né? A gente já passou por essa época e a gente tem que ter responsabilidade. A gente precisa fazer as coisas com responsabilidade. Posso comer de tudo, mas tenho que ter responsabilidade. Quando eu estou falando de açúcar, é muito gostoso. Açúcar é ou não é, gente? Vamos combinar, é muito gostoso, né? O açúcar é muito gostoso, o doce. Inclusive, essa semana, né, eu fui pra minha cidade, eu moro em São Paulo, mas sou de Minas, sou de Uberlândia. E aí, gente do céu, final de semana na casa assim, de família, vocês podem imaginar, né? Tinha tudo que vocês possam imaginar lá. Gente, tinha pavê de... Ai, gente, como que chama? Pavê de abacaxi. Tinha pavê de leite ninho com brigadeiro. Tinha... Nossa, gente, tinha...
mingau de milho verde, tava tudo muito gostoso, comi de tudo que vocês imaginarem, né? Então, eu gosto e eu como. Só que é isso que eu estou falando com vocês, com responsabilidade. Na minha infância, eu gostava demais de açúcar. Na minha infância, pra quem não conhece a história toda, eu fui obesa na minha infância, né? E na minha infância, eu comia açúcar demais. Demais. Foi um dos motivos pelos quais isso me levou ao sobrepeso, né? Porque, geralmente, se vocês... Isso já é uma situação que eu quero deixar na sua mente, tá? Pra você já saber. Se você é uma pessoa que hoje você tem dificuldade de deixar o açúcar, o doce, eu quero que você comece a refletir na sua infância. Como que era a sua relação com a comida, com o doce na sua infância? Você era uma criança que você comia muito açúcar? Você comia muita bala? Você comia muita bolacha? Gente, eu lembro que eu comia muito... Sabe aquelas bolachas Nikito? Eu comia, gente, eu gostava demais. Era a bolacha que eu mais gostava, Nikito. Eu comia um pacote de bolacha Nikito com um todinho todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã. E aí, no final de semana, de frente à minha casa, tinha uma padaria. E lá nessa padaria, não sei se vocês conhecem, eles faziam uma torta que chama Nega Maluca. Menina do céu, você não tem noção. Era uma torta que era recheada com brigadeiro e por fora de toda a torta tinha aquelas bolinhas branquinha com preto, sabe? Que eu nem sei o nome daquilo. Você não tem noção, era muito gostoso. Final de semana era de lei, todo sábado e todo domingo a gente comprava essa torta pra comer de manhã com o todinho ou com o leite com Toddy, aí colocava mais açúcar no leite com Toddy, né, porque gostava muito. E no meio de semana era um pacote de bolacha Nikito todos os dias com o todinho ou com leite com Toddy também. Então isso foi a minha infância inteira, né? Gostava muito de leite ninho, doce de leite, porque em Minas a gente gosta muito de doce, né? Então doce de leite, gostava muito. E aí, gente, passei por todo o processo de emagrecimento, enfim, né? E fui aprendendo essa relação com açúcar. Só que hoje eu, Lara, tenho mais ainda o hábito de controlar o açúcar, gente, porque o meu paladar, ele já foi muito viciado pro açúcar. Muito. Então, se eu não tenho o controle, passei por todo o processo de desmame do açúcar, né? Hoje eu gosto, só que hoje eu controlo o açúcar. Antes eu não tinha controle sobre ele. Antes ele me controlava, né? Hoje sou eu que controlo o açúcar. Então, é isso que eu quero com você. Eu quero que você entenda que antes, provavelmente, agora, nesse exato momento da sua vida, você não está tendo controle sobre ele. Então, o que a gente precisa é ter controle sobre o açúcar, certo? Quero compartilhar esse material aqui com vocês para vocês verem qual que é o problema do açúcar no nosso corpo e por que que ele, de certa forma, ele causa um vício para nós, né? Ele coloca a gente, nesse ciclo vicioso aqui, ó. Ó, você ingere o carboidrato simples. Quando eu estou falando de açúcar, eu tô falando tanto de um açúcar doce quanto o de açúcar salgado, viu? Porque quando a gente fala de açúcar salgado, tem pessoas que falam, como assim açúcar salgado? Talvez você é uma pessoa, deixa eu tirar aqui, gente, rapidinho pra me explicar sobre isso. Talvez você é uma pessoa que você não sabe, você fala assim, mas eu não gosto muito de doce. Só que você gosta muito de pão, você gosta muito de macarrão, você gosta muito de pizza, você gosta muito de hambúrguer, você gosta muito de massa. E o açúcar, ele é carboidrato. Assim como os doces, porque tá vindo do açúcar, né? Então, o chocolate, o doce de leite, o leite ninho, tudo isso, açúcar mesmo, doce. Só que a gente tem os carboidratos, gente, que também no nosso corpo, ele vira açúcar. Porque você vai comer o pão, você vai comer o arroz, você vai comer o macarrão, tudo isso dentro do nosso corpo. Quando passa pelo processo de digestão, ele vira o açúcar. Então você pode ser viciada. Me conta aqui nos comentários, por favor, gente, se você gosta mais do do carboidrato doce, ou se você gosta mais do carboidrato salgado. Me conta isso pra gente conseguir ponderar aqui. Esse quadrinho, eu vou colocar aquele ciclo vicioso ali pra vocês de novo, pra vocês verem. Isso acontece tanto com o doce do açúcar, quanto com o doce vindo ali do carboidrato. Então, pra você, gente, provavelmente tem pessoas aqui que já está pré-diabética ou que já está diabética, né? Ou que fez exames e descobriu que está com resistência à insulina. Ó, eu estou numa fase do doce, né? Então, é isso.
E aí, o que que ele faz com a gente? Deixa eu colocar aqui. Quando a gente ingere o carboidrato simples, seja o açúcar, refinado, como a farinha branca, tudo que vem ali, gente, da farinha branca também, né? Que aí é o pão que eu falei, por exemplo, o macarrão também entra nisso, os pães, massas feitos com ela, o arroz branco, suco de frutas coados, né? Então, a recomendação é sempre que a gente consuma fruta, o suco da fruta sem ser coado, porque aí a gente já aumenta o teor de fibra, por exemplo, do produto e os produtos processados com açúcar adicionado. A gente ingere. O que que acontece quando a gente ingere? Ó, várias pessoas aqui, ó, doce, salgado, doce, doce, doce. Presta atenção. A gente consumiu, seja o doce, seja o pão, seja o macarrão. O que que acontece? Aumento da glicemia e concentração de açúcar no nosso sangue. Depois disso, o cérebro libera dopamina, a sensação de prazer e queremos repetir ao aumento da secreção da insulina. Eu vou ler tudo e depois eu vou explicar para vocês, certo? Diminuição da glicemia, os níveis de insulina aumentado, os níveis de insulina aumentado. Acontece um bloqueio do acesso às células de gordura rápido e aumento no estoque de gordura. Deixa eu tirar isso daqui para me explicar para vocês. O que que acontece? Quando a gente acaba de comer o alimento ele passa pelo processo ali de digestão. Ele é quebrado, né, no nosso estômago. E aí se transforma nas moléculas de açúcar. Então, mesmo que você coma o doce, ou que você coma o açúcar vindo do carboidrato salgado, do pão, do macarrão, da massa, quando passar pelo processo de digestão, na sua corrente sanguínea, porque passa pelo nosso estômago, e aí é quebrado, porque precisa ser absorvido. Então, o nosso estômago, ele quebra tudo para o nosso corpo absorver. Quando ele passa por esse processo, tudo isso se transforma em açúcar, sendo o doce ou sendo salgado. Sendo o carboidrato, ele vai se transformar em açúcar, e isso vai para nossa corrente sanguínea. Qual que é o grande problema disso? Tem que sair da nossa corrente sanguínea, porque esse açúcar, ele não tem que ficar ali na nossa corrente sanguínea, ele tem que ser direcionado para as células certas. Então, gente, para ele ser direcionado para as células certas, tem um mecanismo do nosso corpo que faz isso, que é a insulina. A insulina, ela é responsável por pegar esse açúcar e levar para o local correto. Quem tem resistência à insulina, porque antes da pessoa ter diabetes, ela tem o quê? Ela tem uma resistência à insulina. Então, se caso você foi no médico, fez exames, com certeza você já fez exame de glicemia, não fez? Com certeza você foi no médico, o médico falou assim, vamos dosar a sua glicemia. O que que significa o exame de glicemia? O exame de glicemia significa que o médico está querendo dosar qual que é a quantidade de açúcar que tem na sua corrente sanguínea. Porque através desse exame, ele consegue ver se tem muito açúcar ali ou não. Se você fizer o exame e der uma alta concentração de açúcar, quer dizer o quê? Você está tendo uma alimentação muito desregulada e você já está começando a ter um problema entre pegar o açúcar desse sangue e levar para suas células. Entenda bem o seguinte, gente, se o nosso corpo, raciocina comigo, se o nosso corpo, ele tem o mecanismo de tirar o açúcar da nossa corrente sanguínea e levar para dentro da célula, que é onde que tem que ficar, não tem nada de errado com a gente comer o açúcar. Só que o problema tá onde? O problema tá em a consumir o excesso do carboidrato, que é falando em outras línguas, o açúcar. O problema tá no excesso. Porque se eu consumo demais, é como se eu estivesse enchendo a minha corrente sanguínea demais de açúcar. Com o passar do tempo, você faz isso um dia, você faz isso 2 dias, de repente dá um mês você comendo demais, você comendo muito pão, muito macarrão, muita pizza, muito doce, leite com Toddy, e aí de manhã come 2 pães com não sei o que, chega na hora do almoço é arroz com macarrão, com um copo de refrigerante, que é puro açúcar também. Passa meses, tem vezes que, gente, tem pessoas que passam anos da vida fazendo isso.
E aí, anos da vida, você está colocando muito açúcar na sua corrente sanguínea. O mecanismo natural do seu corpo de pegar o açúcar da sua corrente sanguínea e levar para dentro da célula começa a sofrer processos de dificuldade de fazer isso. Porque ele tinha que fazer isso com uma quantidade certa de açúcar. Se você estivesse comendo a quantidade normal de carboidrato, nada disso estaria acontecendo, nada disso. Só que como você está comendo uma quantidade a mais do que você deveria comer, o que acontece? A sua insulina, ela começa a sofrer deficiência. Então começa a ter ali uma resistência à insulina. É onde que você faz exames e aí o médico fala assim: sua glicemia deu muito alta, você tá com resistência à insulina. É onde que se você não para na resistência à insulina, você começa, aí o médico provavelmente vai te passar um medicamento, e aí tem pessoas, gente, que não para por aí não. Ao invés de paralisar, o que a pessoa começa a fazer? Começa a tomar o remédio e continua na alimentação. Da resistência à insulina passa pro pré-diabético, depois passa pro diabetes tipo 1, pro diabetes 1, grau 2, e aí vai por diante, gente, até ter que tomar insulina. Então, a questão que eu quero levantar aqui com vocês, porque eu sou a Nutri do equilíbrio, a questão que eu quero levantar com vocês é que você não tem que tirar o carboidrato da sua vida. Você não tem que tirar o açúcar. Você só tem que ter a noção de que você tem que consumir ele na quantidade certa. Você precisa consumir ele na quantidade equilibrada. Só que eu sei que a sua grande dificuldade está nisso. Lara, mas eu não consigo consumir pouco. Aí eu vou entrar em outro fator com você. Por que você não consegue consumir pouco? Já parou pra pensar nisso? Por que você não consegue consumir pouco? Me fala aqui nos comentários, gente. Alguém aqui já parou pra pensar por que eu não consigo consumir pouco? Porque se eu sei, porque raciocina comigo, se você sabe que as pessoas podem comer, você pode comer, né? O açúcar, você pode comer o pão, você pode comer o carboidrato. Porque eu mostro isso pra vocês, gente. Eu posto minhas refeições todos os dias, praticamente o dia inteiro, pra vocês verem o que eu como. E todas as minhas refeições têm carboidrato. Todas as minhas refeições têm carboidrato. Vindo da fruta, ou vindo do legume, ou vindo do pão ali, da farinha, ou arroz, ou macarrão. Sempre, todas as refeições têm carboidrato. Todas. Então o problema não é comer. Já parou pra pensar nisso? O problema é ter o controle de comer a quantidade certa. É por causa disso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É por causa disso daqui que você não consegue comer pouco. Tem muito tempo que você já está nesse ciclo de comer muito. Muito arroz, muito macarrão, muito doce, muito açúcar mesmo, né? Seja o açúcar todo dia no café, seja o leite com Toddy, seja o todinho, seja a bolacha Nikito, enfim, seja o açúcar que você consome. A nosso nível cerebral, fizeram um estudo para ver, pessoal, como que funciona no nosso nível cerebral, como que funciona o nível de vício do nosso cérebro com açúcar. E olha o que eles compararam. Eles compararam o cérebro de pessoas que mexem com droga, né, que são usuários ali de cocaína, e pessoas que são viciadas em açúcar. Gente, eles descobriram que o açúcar, ele vicia tanto quanto, aqui ó, a nível cerebral. O açúcar, ele causa vício e dependência tanto quanto uma pessoa que é usuário químico, por exemplo, de droga. Então, você percebe que o negócio é muito mais embaixo? Por que você não está conseguindo consumir pouco açúcar? Por que você não está conseguindo... toda segunda-feira você fala, né? Nossa, essa semana eu vou consumir menos. Essa semana vai ser melhor. Eu vou consumir pouco. Vou comer só uma colheradinha só. E aí você não consegue. Por que você não está conseguindo? Porque essa questão do vício, ela tá no seu cérebro. E não é de uma hora para outra, gente, que você vai conseguir tirar. Não é. E principalmente se você estiver sozinha. Na verdade, se você tentar isso de uma hora para outra sozinha, você não vai conseguir. Por quê, gente? Porque quando você tentar, tem alguns sintomas que você vai sentir. Você vai sentir dor de cabeça.
Você vai sentir, às vezes, um pouco de enjoo. Você vai sentir alguns sintomas quando você tentar retirar o açúcar. É por isso que, junto com o processo de retirar, passar por o processo de desmame, você vai começar a trabalhar, você precisa, né, começar a trabalhar com processos emocionais para isso conseguir te levar ao resultado que você quer. Porque simplesmente parar de comer, isso não vai te fazer chegar lá, gente. Não vai. Porque o seu cérebro, o nosso cérebro, como que funciona a nossa mente? A nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um gaveteiro, né? Um armário cheio de gavetas. Em cada uma dessas gavetas tem uma informação armazenada. E com relação ao açúcar, qual que é a informação que tá ali dentro? A informação é: quando você come o doce, quando você come a pizza, quando você come um hambúrguer, dá uma descarga no seu corpo de sentimentos bons, de prazer. É isso que você sente. Quando você tá estressada, quando você tá ansiosa, quando você tá se sentindo triste, quando você tá com qualquer sentimento que não é um sentimento bom, você lembra de comer aqueles alimentos que te fazem bem. Porque essa informação, ela já tá aqui, ó, armazenada dentro do seu cérebro. Então, repara pra você ver que você mais tem vontade de comer o doce ou comer esses alimentos que são muito palatáveis nos dias que você não tá muito bem. Porque o dia que você tá muito bem, vamos pensar que hoje é segunda-feira. O dia que você tá muito bem, enérgica, tive um final de semana maravilhoso, foi tudo bom demais, meu Deus, como foi bom meu fim de semana. O que acontece com você? Você não pensa tanto em comida assim. Você não pensa tanto no doce assim. Você consegue controlar. Você consegue ter esses controles. Agora, o problema tá principalmente quando você não tá se sentindo bem. Ó, a Evander falou, chocolate me deixa calma. E é isso. O chocolate deixa calma. E isso acontece mesmo. Você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque ele descarrega, ele descarrega alguns hormônios de prazer em você. E você quer saber mais? Gente, me conta uma coisa aqui. Tem alguém aqui que come muito açúcar ou muito carboidrato, né? Seja de doce, seja de sal. E tem problemas intestinais? Tem constipação intestinal? Tem alguém aqui que passa por isso? Intestino muito preso, fica de 3 em 3 dias para ir ao banheiro. Tem alguém aqui que passa por isso? A Adriana perguntou, Lara, me tira uma dúvida, a massa de tapioca tem açúcar? A massa de tapioca, ela é carboidrato, Adriana. E aí, todo tipo de carboidrato tem açúcar. Todo tipo tem. É porque, na verdade, é o que eu falei, que eu expliquei pra vocês no início. Não sei se você estava aqui, Adriana. Tem os carboidratos, né? Doce, que aí é o doce de açúcar mesmo, né? E tem os salgados, que são pão, que aí é farinha. No caso aí, a farinha de tapioca. Então, dentro do nosso corpo, quando a gente come e passa pelo processo de digestão, dentro do nosso corpo, ele vai virar açúcar. Seja vindo do sabor doce ou seja do sabor salgado. Quando passa pelo processo ali de quebra, de absorção, ele vira açúcar e é mandado para nossa corrente sanguínea. Entendeu? Ah lá. Tem gente que tem, né? Eu tenho diarreia, eu tenho constipação, eu já melhorei muito. Tá vendo? Tá vendo relações intestinais aqui? Mas o que acontece, gente? O que acontece é isso daqui, ó. Existe um eixo do nosso cérebro com o intestino. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Eixo cérebro-intestino. O que isso daqui tá contando pra nós? Gente, o nosso segundo órgão principal, ele é o intestino, viu? O nosso segundo órgão principal, ele é o nosso intestino. Ele é um órgão, gente, muito, muito, muito importante. Para o seu processo de emagrecimento, ele é um órgão principal. O nosso intestino, ele é composto por bactérias. Bactérias boas e bactérias ruins. O que acontece? Dependendo da alimentação que você tem, dependendo do estilo de vida que você tem, ou você está alimentando as bactérias boas do seu intestino, ou você está alimentando as bactérias ruins do seu intestino. Dependendo da alimentação que você tem, ou é bactéria boa ou bactérias ruins.
Quando você tem uma alimentação muito rica em açúcar, né? E aí todos os outros alimentos que são alimentos ruins, o que acontece? Você está alimentando as bactérias ruins do seu intestino. Quer saber um hormônio que te dá prazer, que te faz se sentir bem? Um hormônio serotonina. Adivinha onde esse hormônio ele é produzido? Gente, serotonina, que é o seu hormônio da felicidade, do prazer, de fazer você se sentir bem, esse hormônio de serotonina, ele é produzido no seu intestino. Todas as vezes que você está comendo muito açúcar em excesso, você está comendo, você está alimentando as bactérias ruins do seu intestino. Se você está alimentando as bactérias ruins do seu intestino, ele para de fazer as funções, todas as funções que ele deveria desenvolver. Uma das funções é produzir o hormônio de serotonina. E aí ele não produz, presta atenção, talvez a sua produção de hormônio de serotonina era para estar aqui. Porque você está consumindo muito açúcar, muito doce, a produção está aqui embaixo. Toda vez que você não está produzindo muito serotonina, que é o hormônio do prazer, o que começa a acontecer com você? Você começa a ficar uma pessoa estressada, você fica uma pessoa irritada, o seu sono é comprometido, entendeu? Você fica uma pessoa extremamente irritada e você fica uma pessoa ansiosa. Porque quando você tá estressada, você tá irritada, você não tá dormindo direito, você fica uma pessoa ansiosa. Existe até uma fala, né, que a gente fala muito, que é enfesada. Nossa, fulana tá enfesada, né? E esse enfesado, gente, vem de fezes também, tá? É uma brincadeira, mas é verdade. Vem de fezes também. Porque todas as vezes que você não tá com a sua saúde intestinal bem, seja de diarreia ou seja de constipação, que a sua saúde intestinal ela não tá no formato que ela deveria estar, você emocionalmente fica comprometida. E você, emocionalmente comprometida, seja ansiosa, seja triste, seja depressiva, seja qualquer tipo desses sentimentos, você vai querer descontar isso aonde? No alimento, no doce. Por quê? Porque tem uma gaveta do seu cérebro que tá já escrito isso, já tá lá essa informação ali modulada, que quando você come, existe uma descarga de calma, de tranquilidade, de prazer. Porque é gostoso. E é gostoso mesmo. E porque no seu cérebro já tem o vício. Assim como uma pessoa, ela tem vício por droga, você tem o vício pelo açúcar. Como se não bastasse esse vício aqui, no seu cérebro, gente, existe também o vício aonde? Na língua. Sabia? Por que tem pessoas que, possivelmente, você é uma pessoa dessa, que se você comer fruta, porque as frutas também são doces, não são, gente? Banana é doce, mamãozinho é doce, a laranja é doce. Tem frutas que são mais docinhas, mas se você tiver naquela vontade louca de comer doce, você não vai pensar na fruta. E por que geralmente você não pensa na fruta? Porque não vai ser doce o suficiente pro doce que você quer. Você quer um doce mais doce. Só que o porquê que você não consegue se satisfazer com aquele doce da fruta? Porque as suas papilas gustativas, elas estão muito inflamadas. É como se tivesse uma capa ali em cima da sua língua de inflamação. Entendeu? Então a gente precisa fazer o quê? Desinflamar essas papilas gustativas. A gente precisa desinflamar esse processo. A gente precisa passar por um processo do seu intestino desinflamar também, desintoxicar também. Entendeu? A Franciele, Lara, e quando queremos ganhar massa muscular, temos que aumentar o carboidrato? E aí, como faz? Fran, esse assunto de massa muscular, ele é um assunto mais denso e não é o tema dessa live aqui. Mas para me te responder assim, de uma forma sucinta, para ganhar massa muscular, a gente precisa ajustar a quantidade do seu carboidrato, junto com ajustar a quantidade da sua proteína também, tá? E quando eu falo de carboidrato, meninas, por favor, eu não estou demonizando carboidrato. Não tô de forma nenhuma, porque eu como, todas as minhas pacientes comem, eu mostro isso pra vocês. Agora, o que eu estou falando pra vocês é que o açúcar, ele é um carboidrato de má qualidade. Quais são os outros alimentos que são carboidratos e que são boa qualidade?
Frutas é carboidrato e é de boa qualidade. Legumes são carboidratos e são de boas qualidades. Os grãos integrais são carboidratos e são de boa qualidade. Então é por isso que a gente sempre fica nessa. Gente, vamos ter uma alimentação mais saudável possível. Evanir perguntou, nossa, e o que comer então? A gente vai falar isso agora. Tô levantando aqui os problemas. Agora vamos falar da solução, né? Vamos falar da solução. Antes de falar da solução, só quero deixar mais uma situação que talvez você não saiba. Mas lembra que eu falei que no seu intestino é o lugar onde absorve todas as coisas? No seu intestino, gente, é o lugar onde absorve todos os nutrientes. Se você não tem um intestino que funciona bem, não vai adiantar. Porque os nutrientes, eles não vão ser absorvidos. Então, você precisa ter um intestino que funciona bem para eles serem absorvidos. Entendeu? Por que o seu cabelo cai tanto e não cresce? Por que a sua unha cai tanto, tá fraca e não cresce? Por que a sua pele, ou ela tá desidratada, ou ela não tá com aquela saúde com que você gostaria? Por que você tá ali um processo de muito celulite, por exemplo? Por quê, gente? Tudo isso porque os nutrientes que você tá comendo não estão sendo absorvidos pelo seu intestino. Não fortalece cabelo, não fortalece unha, não muda a estrutura da pele. Gente, tem pessoas gastando rios de dinheiro por aí com suplementação, você acredita? Compra colágeno, compra vitamina C, compra fórmulas para fortalecer unha, compra fórmulas para cabelo, compra de tudo. E aí não faz cocô. Não tem um intestino que funciona bem. Tem gases demais da conta. O intestino tá completamente, né, sem saúde e a pessoa tá gastando dinheiro com suplementação. Falta de conhecimento, gente. Não façam isso, não façam. Sempre, se você olhar pra você, porque o nosso corpo externo, ele representa o que acontece com o nosso corpo interno. Então, se você se olha no espelho, você tá acima do peso, se você se olha no espelho e o seu cabelo, gente, nossa, o cabelo não mantém de jeito nenhum, ele não cresce, ele tá muito fraco, ele tá sem saúde, a unha, a sua pele, né? Você tá com sintomas. Isso só é uma representação do que tá acontecendo dentro de você. Então, o que você precisa fazer é se preocupar em cuidar dentro de você. É dentro de você. Onde que tá o problema? Eu tenho que me transformar de dentro pra fora, gente. Não é de fora pra dentro. Não é você ir gastar o seu dinheiro, que você trabalha o seu dia, a semana inteira, né? O dia inteiro aí, 8 horas por dia. E você ir lá na farmácia e comprar suplemento, gente. Sem saber das coisas. Você tentando cuidar do de fora sem se preocupar com o que tá dentro. Mas é de dentro pra fora que o processo ele acontece. Entendeu? Sou muito preocupada com exames de glicemia, está no meu limite, deu 108. Evanir, agora é o momento de parar. É de parar, porque na verdade ele já tá acima, né? Ele já tá acima do limite normal. Então, se você não para agora, é o que eu falei mais cedo, né, gente? Por que as pessoas chegam no nível de diabetes? Porque sempre a pessoa que chegou no diabetes, ela foi fazer o exame de glicemia. Aí ela descobriu que tava com resistência à insulina, que já tava um pouquinho acima do limite. Aí a pessoa não para, continua com o seu estilo de vida e aí chega num caso extremo desse. Mas você não vai chegar não, Evanir. Não vai não, pelo amor de Deus. Você vai paralisar agora. E você não tem que parar de comer o carboidrato. Você só tem que comer ele na quantidade certa. Só tem que comer ele da forma certa. Ariane, nutra normal comer banana e ficar com gases? Pode ser que aconteça com você, porque cada corpo é um corpo, mas isso não é tão normal assim não, tá? Aí, ó, a Jorlane falando. Jorlane é paciente, maravilhosa. É bom demais quando a gente tem conhecimento, né, gente? Porque todas as coisas melhoram no nosso corpo, entendeu? Então, vamos, ó, o que eu preciso fazer, então, né? Saiba, gente, saiba que já falei da sua noite de sono, se você é uma pessoa que se sente muito cansada, por exemplo, se você se sente muito sem energia, isso tudo tá relacionado com a sua glicemia, tudo tá relacionado com a sua glicemia, tá? Então, existem fatores aí que não permite com que você, existem fatores, então, que não permite com que você pare de comer doce. Por quê, gente? Porque isso tá relacionado com o seu emocional. Isso tá relacionado. Então, primeira coisa que eu quero te falar.
Eu vou falar aqui algumas coisas sobre alimentos. Só que não existe nenhum alimento que eu vou falar pra você que, ó, gente, come, por exemplo, ó, já anota aí essa dica, tá? Quando você tiver com muita vontade de comer doce, se você comer banana, eu até comi isso hoje à tarde, né, e comentei com vocês. Se você comer, por exemplo, banana com cacau em pó, com canela em pó, a canela é maravilhosa também, porque ela ajuda a modular essa questão do seu paladar. Se você come isso já auxilia muito, né, aí nessa vontade de comer doce. Por quê? Porque são nutrientes e você tá trazendo nutriente pro seu corpo. É por isso, tá? Mas não adianta, você pode comer isso todos os dias, gente. Você pode comer banana com cacau em pó, com canela, todos os dias. Que se você não cuidar das suas emoções, você não vai conseguir, gente, passar por esse processo. Se você não passar por um processo de detoxificação e de desinflamação das suas papilas gustativas, você não vai conseguir sentir sabor verdadeiro na comida de verdade. Entendeu, gente? Então, nenhum suplemento, né? Eu fico triste, porque hoje a gente vê médicos, a gente vê profissionais que ficam só suplementando. Sabe o que é isso, gente? É porque, eu vou falar sinceramente pra vocês, porque eu já ouvi isso de pessoas, sabe? De profissionais, de colegas de trabalho, eu já ouvi isso. Ah, eu passo fórmula, porque as pessoas gostam mesmo de remédio pra emagrecer, elas gostam, elas acham que se tomar isso elas vão emagrecer, então eu passo mesmo, porque eu falo que isso ajuda no diminuir a vontade de comer doce. E é claro, obviamente, né, que existem alguns princípios que podem auxiliar. Só que eu nunca posso virar pra você e falar o seguinte: toma isso daqui, toma picolinato de cromo, toma cromo, que isso aqui vai auxiliar você na sua vontade de comer doce. Gente, não adianta você ir lá, tomar a pílulazinha do negócio, a cápsula, e não fazer o que você precisa fazer mesmo. Não adianta, não adianta. Você precisa passar pelo processo de, primeiro de tudo, entender o que é o carboidrato que você vai consumir, a quantidade que você vai consumir, porque você não tem que deixar de comer. Eu te falei isso várias vezes. Não tem que deixar de comer, só que você precisa aprender a comer o carboidrato certo. Você precisa aprender isso, entendeu? Então, você precisa passar por esse processo de aprender a consumir quais são os melhores carboidratos. Aí eu já falei um pouco pra vocês, né? Os melhores carboidratos. Frutas são carboidratos, legumes são carboidratos, os integrais são carboidratos. Só que, se você come, por exemplo, tem gente que acha, gente, que vai comer fruta o dia inteiro. Ah, eu vou comer fruta o dia inteiro porque a fruta é saudável. Não, gente, não é isso. Todos os carboidratos, ele tem a quantidade do índice glicêmico dele. Então, você tem que aprender a compor esses carboidratos para quebrar o índice glicêmico, para reduzir. Então, por exemplo, quando você for comer uma banana, coloca um pouquinho de aveia. Porque a aveia é fibra. E aí, você tá reduzindo o índice glicêmico da banana. Por que a gente sempre fala, acompanha uma fruta com uma castanha ou acompanha uma fruta com uma semente, por exemplo? Porque você já está diminuindo o índice glicêmico daquela fruta. E você não está comendo a fruta sozinha. Você não tem que deixar de comer a fruta, mas você tem que saber como compor. Você tem que saber quais os melhores horários. No seu almoço, tem que saber o equilíbrio do seu prato para você não consumir muito. Porque tem gente que não sabe de verdade quais são os carboidratos. E aí acaba consumindo, equilibrando ali o prato, achando que tá fazendo certo, mas na verdade não tá. O fato de você estar consumindo, por exemplo, um suco de frutas, né? O fato de você estar consumindo um suco de frutas, gente, tem gente que acha, mas é fruta, é saudável. É saudável, só que talvez naquele copinho ali que você tá consumindo, você tá jogando um monte de açúcar puro no seu corpo. É saudável mesmo. Tem nutrientes mesmo, gente. É verdade mesmo isso. Só que se você, dependendo do horário, você vai lá e joga aquele tanto de açúcar pra dentro do seu corpo, isso não vai te fazer bem. Nós precisamos de açúcar ou é totalmente? Enilda, nós precisamos de carboidrato. Nós precisamos de carboidrato, não de açúcar, tá? O carboidrato, ele vai fazer esse processo no nosso corpo. Dentro do nosso corpo, ele vai virar o açúcar, né? Dentro do nosso corpo, ele faz esse processo. Só que nós precisamos do carboidrato,
O carboidrato, ele tem função. Gente, é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Se Deus fez, é porque precisa, viu? Se Deus fez, é porque precisa. Ele não fez nada desnecessário. Só que quais carboidratos que Deus fez, gente? Os naturais. Ele fez o quê? Batata. Ele fez batata doce. Ele fez banana. Ele fez fruta. Ele fez legumes. O problema não tá nesses carboidratos. O problema tá nos carboidratos, gente, que refinados, né? O açúcar refinado, o açúcar branco e todos os outros açúcares, tá? Porque os açúcares são tudo farinha do mesmo saco. Seja o mascavo, seja o demerara, seja todos. Não existe carboidrato, não existe aquele, é um menos, a questão é que é um menos pior do que o outro, só isso, entendeu? Agora, gente, é claro que a gente pode consumir também de vez em quando, né? Um pavê, um chocolate, uma torta, a gente pode consumir de vez em quando. Só que a gente só não pode consumir isso sempre. É só isso. Ariana, eu não entendi o que você perguntou. É verdade que comer frutas por proteína é melhor? No lugar de proteína que você fala? Tá, você escreveu aqui embaixo, frutas com proteína. A questão disso que você tá perguntando, Ariana, é assim, ó. O carboidrato, seja a fruta, seja o legume, dependendo dele, tem um alto índice glicêmico. O que é um alto índice glicêmico? É a velocidade com que eu como e eleva na minha corrente sanguínea a quantidade de açúcar. É isso. Quando eu como aumentando as fibras, né? Porque é assim, gente, ó, eu acabei de comer. Qual que é a diferença, por exemplo, do arroz branco do arroz integral? Falando de calorias, não tem quase nada de diferença de calorias. Quase nada. Mas falando sobre o que acontece no meu corpo, é assim, ó. Os dois têm a quantidade de carboidrato que dentro do meu corpo vai virar açúcar, certo? Quando eu consumo o arroz branco, a quantidade de açúcar na minha corrente sanguínea, ela se eleva assim, ó. Nessa velocidade, ó. Rápido. Quando eu como os integrais, ele vai se elevando assim, ó, devagarzinho. E para o nosso processo de emagrecimento e para a nossa saúde, o que a gente precisa é que eleva devagar e não faz isso muito rápido. Porque quando faz isso daqui muito rápido, gente, isso facilita que esse carboidrato vira gordura no seu corpo, entendeu? E acontece vários processos no seu corpo que não são benéficos para a sua saúde. Então é por isso que é melhor os integrais do que o branco. Não é por conta de calorias, não. É por conta da velocidade que sobe, né, de quantidade de açúcar na sua corrente sanguínea. Quando a gente pega uma fruta e a gente compõe com uma fibra, que é as sementes, ou quando a gente compõe com a proteína, ou quando a gente compõe com uma gordurinha boa, aí isso daqui, ó, vai devagarzinho, entendeu? Então anota aí, pessoal, o passo a passo. Ó, deixa eu compartilhar com vocês, esse passo a passo que eu vou falar aqui pra vocês, tá? É riquíssimo, porque é inclusive, gente, o que eu trabalho com as meninas dentro do meu método de emagrecimento. Dentro do meu método de emagrecimento eu trabalho com elas, foi o que aconteceu, ó, com a Patrícia. Olha só, quantos quilos, gente, olha que lindo o processo da Patrícia, meu Deus, olha só que diferença, né? E a Patrícia contou aqui no depoimento dela, ó, o MEF, ele me ajudou não só a aprender a me alimentar corretamente, porque lembra que eu falei pra vocês? Pra você saber, uma das primeiras coisas, não é o alimento, você não tem que tirar, olha só, Evander, tô vendo você perguntar, arroz integral pode? Pode. Mas o branco também pode. Você também pode comer o branco, não tem problema. Só que você só tem que saber compor o seu prato. Então, gente, vocês precisam aprender a se alimentar corretamente. Tá vendo que a Patrícia escreveu isso? Nutrir, né, o seu corpo, trabalhar a minha ansiedade e a minha compulsão por doces. Então, gente, é um processo que se você é uma pessoa que desconta muito as suas emoções no doce, você precisa passar pelo processo. Você precisa passar pelo processo. Então, o primeiro passo, você aprender sobre os alimentos. Então, você precisa aprender quais são os carboidratos para você não sofrer, porque toda restrição gera compulsão. Se você tira, né? Tem gente que fica aí um mês, gente, tirar do dia fulano ao dia ciclano, não vou comer, porque eu vou voltar no médico, eu vou fazer exame e esse exame vai estar menor, né? Os níveis menores, vai abaixar. Aí, o que você faz? Você tira
totalmente o arroz, você tira o pão que você gosta de comer, você tira o açúcar que você pode comer, você tira todas as coisas que você gosta de comer, e aí essa restrição, ela vai gerar o quê? Em você uma compulsão. Por que ela vai gerar uma compulsão? Porque você não tá acompanhada, você tá fazendo isso sozinha, sem estratégia certa. E não é por aí. Você precisa entender que você pode consumir ele, mas você precisa aprender a equilibrar. Você precisa aprender como que eu vou consumir ele. Quais alimentos que eu vou me compor com o que isso não vai elevar a minha quantidade. Gente, eu não sei se a Silvana tá aqui, mas a Silvana, ela é uma paciente do MEF. E a Silvana, ela é diabética, né? E ela fez os exames recentes, os exames dela, ó, baixou. Por que isso, gente? Consumindo carboidrato. Consumindo carboidrato. Não tirou o carboidrato, gente. Aprendeu a comer o carboidrato na forma correta. Entendeu? Outro ponto. Aumente a quantidade de alimentos amargos e azedos. Amargos e azedos que você está consumindo. Porque aqui nas suas papilas gustativas, na sua língua, quando você come muito doce, é como se tem uma parte aqui da sua língua que é só é receptor de doce. Só que quando você come muito, acaba formando uma capinha, sabe? Uma capinha de inflamação dentro aqui em cima da sua língua. E aí, o que acontece? Você fica com muita vontade de doce. E aí, a sua língua, gente, você precisa fazer o que com ela? Você precisa ativar os outros receptores do amargo, do azedo. Então, provavelmente, se você é uma pessoa que gosta de doce demais, você não gosta de alimentos amargos e azedos. Então, você tem que aumentar. Come um gilózinho, chupa ali um pouquinho de limão. Você não vai gostar no começo, né, gente? Porque você tá muito acostumada com doce. Mas que seja um pouquinho todos os dias, porque isso vai te ajudar a ativar os outros paladares da sua língua também. Ah, a Silvana tá aqui. Verdade, a Fatinha. Fatinha também. Fatinha foi fazer os exames e, ó, os exames dela baixou todos. Né, Fatinha? Os níveis altíssimos ela tinha. Aqui, a Nilária, pela foto, parece que ela perdeu muitos quilos. Estou mais confiante ainda agora. Você viu aqui, Anne? É isso. Nossa, quando eu vi a foto da Patrícia, eu falei assim, meu Deus. Porque tem pessoas, gente, que... A Patrícia, eu acho que na balança, eu não me lembro quantos quilos. É porque tem pessoas que perdem muito peso na balança, mas tem pessoas que perdem muita medida. Muita medida. E a Patrícia é dessas. Ela perdeu muita medida. Muita medida. Né? Olha lá, a Fatinha usava remédio, gente. E tirou o remédio através do quê? Da alimentação saudável, do equilíbrio. Então, ó, primeiro ponto é você aprender a equilibrar a sua alimentação, tá? Saber quais são os tipos de carboidratos e como você compõe isso no seu dia alimentar inteiro. Segundo ponto, você aumentar os alimentos amargos e azedos para você ativar os outros pontos de sabores na sua língua, certo? Terceiro ponto, você precisa cuidar das suas emoções. De nada adianta, se você fizer só isso, gente, você tá fazendo isso de fora para dentro. Só que o emagrecimento definitivo e o controle do açúcar, ele é de dentro para fora. Então você precisa achar qual que é a causa, das suas emoções que tá fazendo com que você desconta muito na alimentação. Então você precisa ter um apoio junto, um apoio emocional junto com esse processo, para você conseguir passar por isso. Porque às vezes se você tenta fazer isso sozinho, esse processo aqui de restrição, ele acaba te gerando compulsão. E aí você fica mais ainda querendo. Então você precisa voltar ao seu passado, você precisa entender aonde que foi que você não está conseguindo se desvincular desse açúcar. É literalmente um processo. É literalmente um processo. Cuidar das emoções, né? E aí, por último, gente, que eu acho, assim, extremamente importante, é você passar por um processo de detoxificação do seu corpo. E quando eu falo processo de detoxificação, eu não tô falando de você tomar suco verde, tá? Pra quem não sabe, o processo de detoxificação do corpo, ele acontece... ele tem 3 fases pra ele acontecer, sabe? Tem todo um passo a passo. Ele acontece... Pra você fazer um processo bem feito, ele acontece durante 21 dias
Aí tem gente, que acaba no final de semana consumindo muito, come muito, chega na segunda-feira, faz um suco verde e acha que tá detoxificando. Não, gente, não é assim não. O processo de detoxificação, ele leva um tempo e ele tem o passo a passo certo pra você fazer. Por que que o processo de detoxificação, ele te ajuda nessa vontade excessiva de doce? Porque ele cuida do seu intestino. Porque ele elimina ali, ele ajuda a nutrir as bactérias boas do seu intestino. Lembra que eu te falei que o seu intestino ele tem bactérias boas e bactérias ruins? O processo de detoxificação, ele alimenta as bactérias boas do seu intestino. Junto com isso, ele cuida da inflamação da sua língua também. Então ele vai causando todo esse processo de limpeza no seu corpo. Então, tanto da sua língua quanto do seu intestino. E aí, se você junta isso com apoio emocional, você consegue passar por o processo. Então, esse é um processo definitivo. É por isso, gente, que eu sempre falo pra vocês da importância de vocês passarem por processos. Passar por processos de início, meio e fim. Eu quero que você faça o seguinte, viu? Me manda pelo direct, gente. Eu quero conhecer vocês, eu quero ajudar vocês, de verdade. Porque eu sei que essa questão do açúcar é uma questão que atrapalha muito vocês. Porque eu sei da dificuldade que vocês têm. Então eu quero que você me manda no direct. Amanhã eu vou tirar um tempinho, tá? Pra me ler e pra me conseguir pelo menos te mandar um áudio, né? Mandar ali uma mensagem que vai te direcionar um pouco. Eu quero que você me conta qual que é a sua maior dificuldade aí, se você gosta mais, isso no direct, tá, gente? Se você gosta mais do açúcar, do carboidrato doce, se você gosta mais do carboidrato salgado, né? O que você gosta mais e por que você sente tanta dificuldade de tirar? Quando eu falo tirar, gente, é você comer a quantidade certa, tá? Não é você tirar de uma vez por todas. Você não precisa tirar de uma vez por todas. Mas qual que é a dificuldade maior? Quero saber de você se você já tentou alguma vez diminuir essa quantidade? Me manda isso no direct, tá? Que eu quero saber de você, quero ver como que eu consigo te ajudar de uma forma ainda mais próxima. Porque o processo, gente, ele é esse. O processo, ele é esse. E vocês precisam, gente, de verdade, entender isso tudo que eu acabei de falar, porque, ó, eu compartilhei aqui com vocês, deixa eu ver se eu tirei, não tinha mais nenhum pra compartilhar, não. Porque olha só o quanto é importante, a gente ter esse controle, pra gente ter um intestino que funciona bem, que absorve o que a gente tá comendo, pra gente fortalecer todos os outros processos do nosso corpo. Mulher, imagina o que é você ficar descontando todas as suas emoções na comida, no açúcar, na pizza, no macarrão. Imagina você continuar fazendo isso. A idade que você tá, quando a gente acabar essa aula aqui, vai pra de frente o espelho e se olha no espelho. Porque eu tenho certeza que se você tá acima do peso, você não tá completamente satisfeita com a sua autoestima. Então, sua autoestima, ela já tende a ficar um pouquinho mais baixa. Se você não para pra você pensar e pra você cuidar disso agora, você vai esperar, se você não tomar uma atitude agora, você vai esperar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos. Daqui um tempo, você acha que você vai estar melhor ou você vai estar pior do que está agora? Você acha que quando você fizer exames, os níveis dos seus exames vai estar mais alto ou eles vão estar mais baixos do que eles estão agora? Gente, quem não tira tempo para cuidar da saúde, acaba tendo que tirar tempo para cuidar da doença. Então é tão mais gostoso você fazer o processo agora porque você gosta de você mesma, porque você se ama, porque você se cuida, porque você olha pra você e você fala, meu Deus, não vou fazer mais isso comigo. E aí você consegue fazer isso com equilíbrio do que, pessoal, vocês chegarem no momento em que, porque às vezes acontece, né, de chegar num momento assim tão pesado que os seus níveis estão tão altos que aí o médico vira pra você e fala o quê? Ou você para agora, ou vou te dar alguns meses só. E aí você tem que sair tirando tudo. De uma forma assim brusca, de uma forma complicada. Você tem que sair tirando tudo da sua alimentação e você sofre demais. Então é muito melhor você passar por esse processo agora, que você consegue fazer as coisas com calma, do que você fazer um processo em que você tem que sair tirando tudo. A Adriana falando, minha idade não permite comer de tudo hoje.
Hoje eu quero cuidar de mim. É exatamente, Adriana. É exatamente. E eu vou te falar que nenhuma idade, viu, gente? Porque hoje a gente vê pessoas muito novas, mulheres, meninas, né? Meninas novas aí, adolescentes, que comem açúcar demais. Gente, você já parou pra pensar, né? Pega aí a geração de vocês, né? Porque quem tá aí nos seus 40, 50, 60 anos tá sofrendo com esse processo de diabetes, né? E problemas, assim, na autoestima com açúcar, né? E alguns sintomas com essa idade. Imagina só essa geração dessas adolescentes de agora, de crianças e adolescentes agora. Gente, eles vão ter sintomas, vão ter, infelizmente isso, vão ficar pré-diabéticos, diabéticos, muito mais novo. E aí, mães, eu vou puxar e levantar mais essa questão pra vocês. Porque, às vezes, os seus hábitos alimentares, eles estão enraizados aí na sua casa e acaba que o exemplo do que você está comendo, dos hábitos que vocês estão comendo em casa, vocês acabam ensinando isso para os filhos. E aí, gente, saber optar e saber falar sim e saber falar não nas horas certas é uma forma de amor. Porque se você hoje, com a idade que você tá sofrendo com todos os processos de compulsão por doce, de não saber controlar o doce, você imagina a sua criança, porque a sua criança tá vendo você passar por esse processo. Ela tá vendo você chorar porque não consegue controlar o açúcar. Ela tá vendo você chorar porque veste uma roupa e não serve. Ela tá vivenciando tudo isso. Então, 2 fatores vai acontecer com ela. Ou ela vai seguir você, ela vai se espelhar em você e ela vai comer muito e ela vai achar isso normal, porque quando a gente vivencia uma situação, acaba sendo normal. Não é, gente? É verdade. Quando a gente vivencia uma situação na nossa casa, a gente acaba achando que aquilo é o normal. A tendência, pessoal, de quando os pais são acima do peso, é da criança ser acima do peso também. A tendência é essa. Por quê? Porque é o exemplo. Ah, mas eu faço comida de verdade, eu dou comida saudável pra ele. Mas você não tá comendo, ué. Ela não tá te vendo comer. Você acha que ela tá aprendendo o quê, gente? Não adianta você entregar pra ela comer. Aí tem mãe que reclama. Ai, mas, nossa, quando ela era pequena, ela comia tudo, agora não come mais. Óbvio, ela tá vendo você comer hambúrguer, ela tá vendo você comer macarrão. Você acha que ela é boba? Lógico que não. É o exemplo que você está dando pra ela. Então, é claro que eu não vou falar pra você fazer pela sua criança, não. Vou falar pra você fazer por você. Por você. Porque antes de qualquer pessoa é você. Amai o próximo como a ti mesmo. Então você tem que fazer isso por você. Só que eu sei que você ama muito os seus filhos também. E se você não mudar, você é a mulher sábia da casa. A mulher sábia edifica a casa. Sabia? Se você não mudar, ninguém vai mudar. Ninguém vai. Porque, gente, os homens, os maridos, eles deveriam ser mais preocupados com a saúde deles. Mas eles, infelizmente, homens hoje são menos preocupados do que a mulher. Muito menos preocupado. Tem a capacidade de ir no médico, ver os exames todo alterado e continuar do mesmo jeito. Gente, se vocês... E isso não acontece só com homem, não. Isso acontece com mulher também. Se você tá nesse processo de vai ao médico, o exame tá tudo alterado, e você só fica nessa... Nossa, eu tenho que parar de comer. Nossa, eu tenho que parar de fazer isso. Meus exames deu alterado, né? Meus exames deu isso, né? E você não age... Minha filha do céu, você tá precisando acordar pra vida. Você tá precisando acordar pra vida. Porque não adianta reclamar depois, gente. Não adianta. Quando o negócio fica muito triste, que você tem que gastar dinheiro com insulina, que você tem muitos sintomas, que a roupa não te serve de jeito nenhum, não adianta depois chorar, gente, não adianta. Ai, Deus me dá força. Não, gente. Você tem a faca e o queijo na mão. Só que você tem que ter a vontade, sabia? Você tem que ter a vontade, porque se você... imagina o que é você ter a faca e o queijo na mão, só que você não ter fome pra comer. Alguma coisa acontece? Não. Não acontece. Você tem que ter fome, você tem que querer. Você tem que querer fazer o negócio acontecer. A Kiane falou, estou com colesterol altíssimo e minha filha pequena também está. A Kiane, meu amor, você já tomou o passo certo. Kiane,
paciente, ela entrou agora pro método. E agora, a Kiane, é olhar pra frente e falar assim, realmente, o perfil da nossa alimentação fez a gente chegar até aqui, tanto eu quanto a minha filha, é simplesmente olhar pra trás e falar, eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o meu futuro. E parabéns, porque você já tá mudando o seu futuro. Não adianta a gente chorar o leite derramado. Agora a gente tem que escolher a fazer daqui pra frente. E você já tá fazendo, Kiane. Você já deu o passo principal, que é o quê? Buscar direcionamento, buscar um tratamento, buscar um fator que realmente vai te fazer chegar lá, um passo a passo. A Tina falou. Gente, voltou? Mas parece que tinha fechado. Ó, a Girlane falou, meu colesterol autismo. Hoje já não tomo mais remédio, depois que conheci a Lara muito bem. Diminuiu também o colesterol. Entendeu, gente? Porque o estilo de vida saudável, a alimentação saudável, não tem outro jeito. A gente melhora todos os níveis, né, de exames. Todos os exames. E é com a alimentação barata, a alimentação simples, né, gente? O mais simples possível. É isso. Para a gente finalizar e fechar com chave de ouro, eu vou até colocar aqui, eu quero compartilhar com vocês, porque como esse assunto é um assunto em que... Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui baixinha para nós, para não nos atrapalhar. Como esse assunto, gente, de comer tanto o carboidrato... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Como esse assunto... Ai, deu certo agora, né? Como esse assunto, tanto de comer doce em excesso, quanto comer carboidrato em excesso, a gente sabe que ele tá muito relacionado com as nossas emoções, ele tá muito relacionado com preocupações, com ansiedade, com depressão. Eu não vejo outra forma de eu falar pra vocês. É claro que tem todo o processo técnico, né? Que você precisa saber como fazer. Então, é tudo que eu te falei sobre alimentação, é tudo que eu te falei sobre o passo a passo que você precisa fazer, fazer as trocas, consumir alimentos que são alimentos mais amargos, mais azedos, né? E cuidar do seu emocional, cuidar do seu espiritual. Quero compartilhar com vocês uma passagem que pra mim ela faz muito sentido. Em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, fala o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Gente, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Será que nós não temos muito mais valor, gente, do que as aves do céu para o Criador? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente tem tanta preocupação, né, gente? A gente tem tanto pensamento acelerado. E muitas vezes você se pega comendo em excesso, comendo muito, comendo muita pizza, comendo muito chocolate, comendo muito hambúrguer. Porque o pensamento ele tá tão acelerado, tá uma falta de sentimento dentro de você. Você não sabe nem o que você tá sentindo. Nem o que você tá sentindo você não tá sabendo. E aí a comida ela acaba sendo um refúgio pra você. Você acaba comendo muito. Porque você quer se sentir bem. Tá uma bagunça dentro de você. Tá faltando alguma coisa e você acha que tá faltando no seu estômago. Só que na verdade não tá faltando no seu estômago. Só que você come. E aí essas escolhas de você comer tá fazendo mal pra você. Porque tá te inflamando toda. Tá te intoxicando toda. Tá te causando doenças. Aqui no 28 fala assim: por que vocês se preocupam com as roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos... Gente, tá muito pequena e eu não fiz meu óculos ainda, tô custando ler. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer e o que vamos beber, o que vamos nos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã não trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe o que isso aqui fala no meu coração? Ansiedade, gente, hoje é um mal, né? Um mal do século. Sabe o que isso daqui fala no meu coração, gente? Isso fala assim, ó. Todas as vezes, juro pra vocês, todas as vezes que eu tô me sentindo ansiosa, porque na verdade a ansiedade é uma coisa que todos nós temos, né? Só que era pra ser no nível certo. O que é uma ansiedade no nível certo? É algo que traz uma esperança pro futuro boa, né? Tipo, tem uma festa, por exemplo, pra ir final de semana. Aí eu fico pensando, nossa, final de semana vai chegar logo, vai ser bom. Isso é uma ansiedade boa. Agora, o que é uma ansiedade ruim? Ansiedade ruim é aquela que me traz sentimentos ruins, né? O coração da gente fica acelerado, a mão da gente fica suando. A gente, nossa, fica sem saber se vai, se fica, se fala, se não fala. Todo lugar não tá bom, né? A gente não sabe o que é que faz, tá sentindo um aperto no coração, uma vontade de chorar. Fica sem lugar, fica sem espaço. E aí, a gente quer sentir prazer, a gente quer sentir paz. E talvez são nesses momentos que você tem comido. Você tem comido demais. Porque quando você come, lá no seu cérebro, ativa aquela parte de que é gostoso, que isso vai te dar prazer. Que isso vai trazer algo bom pra você. Só que acontece, gente, que isso é uma autodestruição. Você entende o quanto a comida, ela acaba sendo, se a gente não sabe consumir ela e usar ela da forma certa, ela acaba sendo uma arma de destruição. Uma arma de autossuicídio, de verdade. Porque talvez tem coisas aí que já estão mortas em você. Sonhos já estão mortos. Sua autoestima tá morta. Completamente. Quantas pessoas, gente? Eu já ouvi vários relatos que não sonha mais em conquistar alto cargo de emprego, não sonha mais, sabe? A relação com o marido tá atrapalhada porque isso acaba influenciando aí, impactando também na sua relação sexual. Não consegue brincar com os filhos direito porque sente muita dor. Tem pessoa, gente, que tá sobrevivendo e não tá vivendo. Porque tá comendo todas as emoções. Todas as emoções. O que você precisa, no meu ponto de vista, assim, tanto quanto, você precisa, por favor, gente, busca ajuda profissional pra isso. Busca ajuda profissional. Se você quiser a minha ajuda profissional, meu amor, vou estar aqui com os braços abertos pra te ajudar. Porque eu quero muito isso. A minha vida é para isso. Para te ajudar a sair do ponto que você tá e se transformar em quem você nasceu para ser. Esse é o meu papel aqui. Mas se você se identifica com outro profissional, que seja outro profissional, mas busca ajuda. Para de tentar fazer sozinha, porque todas as vezes que você tenta fazer sozinha não dá certo. Você não tem um passo a passo na sua mão. Você não tem como fazer tudo certo na sua mão. Você não tem. Você não sabe fazer. Você não estudou pra isso. Então busca ajuda profissional pra isso. Mas tanto quanto buscar uma ajuda, é você buscar alimentar o seu espírito, a sua mente, pra você se desacelerar, pra você entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que é só dele. Só ele pode resolver. Ali na passagem que a gente leu, no finalzinho falou.
Gente, o amanhã, ele já vai trazer as preocupações de amanhã, que a gente concentra no nosso dia de hoje. E que a gente tem autoridade pra gente entender que a gente não nasceu pra isso. Nós não nascemos pra isso, gente. Nós não nascemos pra ser descontrolada com a comida. Não. A gente nasceu, Deus, ele não precisava ter dado 5 sentidos pra nós. Ele não precisava. Ele deu 5 sentidos pra nós e um deles é o paladar, porque ele é bom. Porque ele é bom o tempo todo. Porque ele quer que a gente sinta prazer, que a gente olhe, a gente vê as coisas bonitas, que a gente sinta cheiro gostoso, que a gente ouça algo que faz bem, que a gente coma algo gostoso. Ele gosta que a gente sente prazer. Mas não foi, ele não deu pra gente ficar desgovernado, louco, comendo um monte de coisa, se autodestruindo. Não. Você é amada, você é escolhida. Deus, ele te colocou nessa terra e ele tem um propósito pra sua vida. Ele tem, ele não te colocou, ele não te escolheu, ele não te colocou nesse mundo pra nada. Ele tem algo que ele quer pra você. Só que ele precisa de você com vida. Ele precisa de você bem. Ele precisa de você empoderada. Ele precisa de você olhando no espelho e entendendo quem você é. Quem você nasceu pra ser. Você não nasceu pra isso. Você não nasceu pra isso. Pra olhar pro espelho e não poder colocar a roupa que você quer e se sentir mal por isso. Você não nasceu pra ficar sentindo dor. Você não nasceu pra isso. Só que pra isso você precisa se posicionar. Pra isso você precisa não aceitar essa situação. Porque enquanto você aceitar, enquanto você achar normal, enquanto você tiver... é isso mesmo, é a vida. Não é a vida. É a vida que você tá escolhendo pra você. É escolha, gente. É escolha isso. Deus, ele tá lá e ele vai te ajudar. Ele vai te dar força, ele vai te dar coragem. Ele vai te dar tudo. Mas não pede pra ele se você não quer mover seu pé. Tem gente pedindo, ai, Senhor, me ajuda. Mas não faz nada. Aqui na terra não faz nada. Não adianta a gente pedir uma coisa, gente, que a gente não tá disposta a fazer acontecer, entendeu? Que você possa pegar essa palavra, você possa colocá-la no seu coração. Se você tiver que descontar a sua ansiedade, desconta ela em Deus. Isso é o que eu, Lara, aprendi a fazer, de verdade. Tem momentos na minha vida, gente, que eu sou um ser humano normal, igual você, gente. Sabe? A gente não tem diferença. Só que eu aprendi a lutar as minhas guerras, juro por Deus pra vocês, eu aprendi a lutar as minhas guerras com Deus. Eu não me aceito me autodestruir. Não. Tem momento que eu estou arregaçamente arregaçada. E aí, sabe o que eu faço? Me prostro no chão, de joelhos no chão mesmo, só eu e ele, tudo fechado, aonde que eu tivesse fechado. E eu falo pra ele, Senhor, eu não vou levantar. Não vou levantar. Enquanto eu não me sentir bem. Não vou levantar. Mas agora imagina o que é eu sentar com um balde de sorvete, um balde de açaí de leite ninho, não sei o que não sei o que. E ó, só comendo, só comendo, só comendo, só comendo. Depois que eu acabo de comer isso daqui, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Porque eu sei que eu tô fazendo um negócio errado. Eu sei que o negócio tá fazendo mal pra mim mesma. E eu tô me destruindo mais do que eu já tava. Porque eu já tava ansiosa. Agora eu tô me sentindo péssima. Eu tô me sentindo culpada, frustrada. E não é isso que Deus quer. Deus, ele é um pai amoroso. Ele quer que a gente venha no colo dele, que a gente senta no colo dele e fala, pai, me ajuda. Então que você possa verdadeiramente, sabe, encher o seu coração com essa palavra e entender. Entender. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que tá deprimida, se você tá uma pessoa com depressão, é ele que vai resolver o seu problema, não é a comida. E você precisa passar pelo processo, você precisa encontrar um profissional que você se identifica com esse profissional. Eu me candidato, se você quiser eu tô aqui com os braços abertos. Mas enfim, você precisa procurar um profissional e você precisa passar por um processo. Entende? Vamos orar, gente? Vamos finalizar? Eu gosto sempre de finalizar as nossas segunda-feiras orando e profetizando coisas maravilhosas para nossa semana. Quero muito, eu desejo do fundo do meu coração que você controle essa vontade de comer doce, que você se liberte disso de uma vez por todas, porque você nasceu para ser tudo aquilo que você sonha. Não deixe seus sonhos morrer. Não deixa. Não deixa.
Fecha seus olhos. Amém, gente. Fecha seus olhos. Oh, meu Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento. Obrigada, Jesus, pela vida de cada filha sua. Cada filha, cada filho seu. Obrigada pela vida de cada pessoa que passou aqui, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigada pela nossa vida. Obrigada pela oportunidade, Pai, de viver. Obrigada pela oportunidade da gente respirar. Obrigada porque a gente tem comida. Obrigada pela vida e saúde dos nossos familiares, Pai. Obrigada por todas as coisas. Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, a sua doce presença o tempo todo ao nosso redor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor não se afaste da gente nem por um segundo, Pai. Que as nossas emoções, elas sejam tocadas a partir de agora, Pai. Eu declaro que em nome de Jesus, Pai, as emoções, Pai, de todas as pessoas aqui, Pai, sejam tocadas, Pai. Que elas possam sentir de uma forma sobrenatural, Pai, a sua presença. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, todo espírito de compulsão alimentar, Pai, que caia por terra. Nós não aceitamos, Pai, porque nós somos tuas filhas, nós somos teus filhos e nós nascemos para prosperar. Nós nascemos para ter saúde, nós nascemos, Pai, para ter as melhores coisas da nossa vida. A partir de hoje, Pai, nós vamos nos posicionar. A partir de hoje, nós não vamos aceitar ser viciados por açúcar. A gente não vai aceitar ser viciado por nenhum tipo de comida, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o que o Senhor quer para nós é tudo de bom. O Senhor quer saúde, o Senhor quer autoestima, o Senhor precisa da gente bem pra gente fazer a tua vontade aqui na terra, Pai. Que o nosso corpo possa honrar e glorificar o teu nome, que as nossas atitudes, Pai, que o nosso equilíbrio possa honrar e glorificar o teu nome, Pai. Nós já te agradecemos pela semana maravilhosa que a gente vai ter, Pai. Nós já te agradecemos pela semana saudável que a gente vai ter, pelas escolhas que o Senhor vai nos ajudar a fazer. Amanhã vai ser um dia maravilhoso, Pai. Amanhã vai ser um dia produtivo. Amanhã vai ser um dia que a gente vai beber muita água, que a gente vai comer comida de verdade, Pai. A gente vai movimentar o nosso corpo, Pai, para a honra e glória do teu nome, porque a gente sabe que o Senhor nos deu um corpo e é pra gente cuidar desse corpo. Não é pra gente maltratar ele, não é pra gente desfazer dele, Pai. É pra gente cuidar desse corpo. Nós, a partir de hoje, Pai, a gente vai colocar toda a nossa ansiedade, toda a nossa depressão, Pai, nas tuas mãos. E a gente pede, Pai, que o Senhor troque o fardo com a gente. Quando o nosso fardo estiver muito pesado, Pai, que o Senhor possa trocar esse fardo com a gente. Porque a gente não aceita, Pai, ficar com esse fardo. Porque o Senhor tem uma paz que excede todo entendimento, Pai. E a nossa vida, ela tá consagrada a Ti. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos, Pai, porque a gente consegue sentir a Tua presença. E o Senhor é bom o tempo todo. Amém. Amém, amém, amém. É isso, meus amores. É isso, é isso, é isso. Amém. Que assim seja, que vocês possam verdadeiramente sentir essa presença sobrenatural e que vocês possam profetizar isso todas as vezes que vocês... Todos os dias, na verdade, né, gente? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente precisa metralhar ela com oração. É assim que a gente vence as nossas guerras, né? É exatamente assim. Amém, gente. Amém. Amém, amém, amém. Deixa eu falar uma coisa. Fico feliz que tenha feito sentido pra vocês. Vocês são minhas convidadas de honra pra segunda-feira que vem, viu? Segunda-feira que vem a gente tem também. E eu vou pedir, por favor, você vai trazer uma pessoa, viu? Você vai trazer aquela amiga sua que tá precisando de emagrecer também, aquele amigo, qualquer pessoa, você vai trazer. Nós estamos em 30 pessoas aqui, ó. Semana que vem nós podemos estar em 60, amém? Vamos nutrir vida, vamos levar a palavra de Deus, vamos fazer o que precisa ser feito. Eu tô aqui me dispondo, né? Pra fazer esse início. A única coisa que você precisa fazer é trazer uma pessoa. Tá? Vou contar com vocês.
Vou contar com vocês, com a ajuda de vocês, porque eu não conheço as pessoas que você conhece, eu não tenho o contato que você tem, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, a gente se encontra aí amanhã pelos stories, tá bom? E fica com Deus, ao vivo a gente se encontra aí segunda-feira que vem, tá? Beijo, beijo, beijo. Controla esse doce aí e vamos que vamos. E me manda no direct, viu? Eu quero saber aí de vocês, a maior dificuldade de vocês com açúcar pelo direct. Me manda mensagem, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus.